Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 28 de julho de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Quero agradecer inicialmente, minha gente, a meu companheiro aqui, parceiro, gente maneiríssima, top na comunicação do Brasil, queridíssimo Ciro Gonçalves, pela força que ao longo dessa última semana apresentando com brilhantismo, com maestria, o nosso Debate 93. Cid, muito obrigado, querido. Deus te abençoe todo dia e cada dia mais, em nome de Jesus. E nesse ano vamos juntos viver a alegria de sentir o prazer de estar com vocês. A 93. Eu não sei o que o futuro me espera, mas sei em quem espero, em quem confio e descanso. Não sei o que vai acontecer, mas sei quem sabe que tudo sabe e tudo pode fazer e tudo pode fazer. Larará, lar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 a, e tudo pode fazer. Estamos juntos no Debate 93. Ouvinte nos conta, a JR, assumi recentemente a liderança dos adolescentes da minha igreja e descobri alguns problemas graves. Aí eu resolvi buscar apoio nos pais, já que se trata dos filhos deles. Foi então que percebi que os pais fogem dos problemas dos filhos. É como se a negação resolvesse. Isso sem falar naqueles pais omissos que acham que a igreja é que deve dar conta da santidade dos filhos. O que fazer diante de pais cristãos que escolhem não se envolver nos problemas dos filhos? E quando os pais são aqueles que acham que os filhos são santos e não fazem nada de errado? Até que ponto a liderança da igreja pode interferir na vida dos liderados e seus pais? O que você acha? Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas na 93 FM. Educadora religiosa Tânia Pereira, uma das nossas duas meninas da mesa de hoje. Muito bom dia, seja bem-vinda. Você, querida Tânia, destacou a frase: resolvi buscar apoio nos pais, já que se trata dos filhos deles. Por que o seu destaque? Bom dia, JR. Bom dia aos debatedores e a todos os nossos ouvintes. Eu penso, JR, que os pais são os primeiros responsáveis. Já falei isso aqui em outra oportunidade, porque eu aprendi, eu tô falando de um público que acredito eu, que cresceu ali na igreja, né, na palavra, conhecendo, porque isso não é explícito no texto, né? Embora a gente sabe que a realidade de uma igreja, de uma congregação, ela é mista. A gente tem ali filhos que cresceram, que nasceram, olhando para o evangelho, aprendendo, vivendo, e também tem aqueles que se converteram depois, e aí a gente tem um misto, né, de situações. Mas eu penso que a primeira responsabilidade é dos pais. Mas, quando o indivíduo chega nessa idade da adolescência, ele é responsável por suas escolhas.
E aí eu não creio que a santidade dele dependa de qualquer outra pessoa. Até antes de chegar aqui, a gente veio discutindo isso já no nosso grupo da juventude. E essa foi a palavra até do nosso líder. Ele falou, não creio, né? E eu também creio da mesma forma. A salvação individual, a santidade quem busca somos nós, e não depende de líder nenhum, pastor nenhum, para que a gente chegue lá. É a coisa minha e de Deus. Agora, eu tenho a responsabilidade de educar os meus filhos, e isso é bíblico. Deuteronômio diz isso para nós, né? Que a gente tem que inculcar, levantando, deitando, andando, o tempo todo com eles. Isso a gente procura fazer. Agora, quando há essa omissão dos pais, aí a gente vê todos esses problemas. Pastor Rômulo Rodrigues, é da Igreja Missionária Evangélica Maranata do Meier. Bom dia, pastor, seja bem-vindo. O senhor concorda, pastor? Lógico. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, os irmãos da mesa, você que está ouvindo a gente. Que bom estarmos novamente batendo um papo tão relevante, que eu acho que envolve tanta gente. Lógico que concordo. A gente sabe que o papel da igreja é muito importante nos processos que envolvem o indivíduo. Principalmente um adolescente, né, que está eu chamaria de aquela fase de formatação dos seus conceitos. A adolescência é um período da vida em que a gente está formatando, a gente está absorvendo, a gente está percebendo, a gente está escolhendo os conceitos que vão nortear a nossa vida. Então a igreja tem um papel fundamental nesse processo. Agora, não dá para substituir o papel da igreja pelo papel dos pais. Infelizmente, eu acho que isso é um erro que muitos pais cometem, de acharem que a igreja tem que se responsabilizar por tudo ou que dá conta de tudo, porque não dá. Por mais que o líder se esforce, seja dinâmico e faça programações, enfim, coisas com foco no adolescente, mas a família acho que é a maior fonte de influência na vida do adolescente, principalmente nesse processo. Essa maior fonte de influência está na família. Então não dá para se eximir disso, não. Muito bem, quero ouvir também a pastora Carla Regina, da Assembleia de Deus do Ministério Missão Vida, uma também das nossas meninas da mesa de hoje. Bom dia, pastora Carla. Seja bem-vinda. Estamos conversando sobre resolver buscar apoio nos pais, já que se trata dos filhos deles. Parece que a liderança de adolescentes, ao constatar alguns problemas graves, e são graves mesmo, são difíceis, são complexos mesmo, resolveu criar essa conexão entre pais e igreja para tentar, de alguma forma, encontrar a solução. Embora isso tenha sido fato, verdade, a nossa ouvinte conta, nós vamos continuar discutindo esse assunto, porque na verdade, mais adiante, vamos ver que alguns pais fogem dessa responsabilidade, inclusive negando o problema. Que pensa a querida irmã sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia aos meus amigos aqui, debatedores, meus irmãos. Hoje eu vim acompanhada de um reforço, vi com a minha irmã, que é líder dos adolescentes lá da nossa igreja, e eu comecei também liderando adolescentes. Parecia uma missão impossível isso, parecia, o negócio era estreito, éramos mais novos, eu e meu esposo, quando os assumimos, e o primeiro gabinete nesse cunho pastoral que eu dei foi voltado para esse universo. Foi mais pavoroso, porque eu não sabia que era possível ouvir da boca de uma menina tão singela as coisas que ela me disse, mas tudo bem, isso passou, o trauma eu me recuperei, mas eu pude perceber e posso ainda hoje constatar que às vezes essa discrepância, essa separação que se há de um universo para com o outro, universo adulto para com o universo que é chamado teen, ele acaba assim causando esse determinado tipo de surpresa. Mas, e até a minha irmã que nos antecedeu aqui, a nossa irmã Tânia, falava acerca da responsabilidade dos adolescentes, mas eu temo porque a gente constata também que o primeiro núcleo social que uma pessoa participa é a família. Lá ela vai acabar herdando essas características voltadas para valores morais, é lá que ela vai acabar herdando qual seria a sua forma de ver. Inevitavelmente a família vai influenciar na forma do adolescente ver as coisas. Então não é possível desassociar a família, ainda que ele seja senhor hoje das suas decisões, mas eu creio que a família tem um papel fundamental para influenciar, para bem ou para mal, ainda que ele escolha. A família pode pesar aí com muita força nisso. Pastor Jean Max, da Assembleia de Deus na Ilha do Governador, muito bom dia, seja bem-vindo, pastor. O senhor destacou a frase que segue, né? Foi então que percebi que os pais fogem dos problemas dos filhos, é como se a negação resolvesse. Eu quero ouvir a sua opinião.
Bom dia, JR, bom dia aos debatedores. Eu também estou reforçado hoje aqui com o pastor Jefferson Rangel, que está nos acompanhando. E eu já quero pautar aqui que estou de pleno acordo com tudo que já foi dito, né? Queria acrescentar 2 questões aqui ao que já foi tratado. A primeira questão é que é uma realidade que a igreja tem condições de influenciar e alterar até o destino daquele adolescente. Então nós temos percebido que a igreja é uma casa de recuperação de caráter, uma casa de recuperação espiritual. Tem adolescentes, às vezes até filhos de crentes, que chegam na nossa igreja, mas bem doentes, bem comprometidos na sua vida com Deus, e a igreja promove a restauração desse adolescente. Mas, bem disse aqui a pastora Carla, é um trabalho difícil se a família não tiver do lado da igreja, cooperando. Mas a outra realidade que se abre toda vez que a gente lida com adolescente é que, de fato, os pais fogem da responsabilidade. Eu trabalhei alguns anos como educador de adolescentes ali no Colégio Militar do Rio de Janeiro, e nunca houve uma exceção. Todos os adolescentes problemáticos que nós tínhamos naquele colégio, os pais eram a fonte dos seus problemas. E a Bíblia diz lá em Provérbios 22, versículo 6, que temos que criar a criança no caminho em que deve andar. E tem uma garantia em cima desse compromisso. Até quando ela envelhecer, não se desviará dele. O problema que faz os pais fugirem da responsabilidade e dos problemas dos seus filhos é que eles percebem, eles sabem isso, talvez até intrinsecamente, que o problema do seu filho agora é um reflexo da má formação que ele produziu ao longo da sua primeira infância. Então, eu reconheço que essa é uma realidade que a nossa ouvinte constatou, mas que também está presente em todo o segmento que trata com adolescente. Muito bem, nós vamos continuar analisando esse assunto. Afinal de contas, ele nos traz aquela tensão, né? Porque a pessoa tem uma dificuldade, tem um problema, isso não é uma coisa incomum, isso acontece com muita gente. Problemas, algumas pessoas fogem dele tentando. A voz está ruim mesmo, viu, gente? Alguns estão ouvindo se a voz está grave. JR deve ter uns 80 anos. Né? Bom, foi então que percebi que os pais fogem dos problemas dos filhos, é como se a negação resolvesse. Isso sem falar naqueles pais omissos que acham que a igreja é que deve dar conta da santidade dos filhos. Vocês acham assim? E a questão é muito ampla e é muito, muito importante que vocês não digam das suas experiências locais. Porque sempre quando se fala da experiência local, vai haver uma exposição. E a gente preserva aqui os companheiros, enfim, a todos, para que trabalhem os assuntos de forma que sejam tratados em tese. Existe de fato essa realidade dos pais omissos que não assumem a sua responsabilidade em casa, que transferem essa responsabilidade. Se é para estudar, transfere para a escola. Se é para uma prática da vida espiritual, transfere isso para a igreja. Existe de fato esse quadro de pais omissos, companheiros? Acho que a análise é sociológica. A gente olha para a sociedade e observa que a nossa geração não tem tempo, ou pelo menos não administra bem seu tempo. A era é digital, tudo é virtualmente falando, não há um relacionamento de profundidade. Nós tivemos relacionamento de toque no nosso tempo. Tô me sentindo velha. Outra hora, olha isso. Não velha não. Mas no nosso tempo, pelo menos eu peguei a raspinha desse tacho, antigamente, o toque, mamãe abraçava, papai abraçava, tinha tempo, almoçávamos na mesa, conversávamos sobre tudo. Hoje, eu até li uma charge que falava sobre isso, e a charge dizia o seguinte: o pai para o filho adolescente para conversar e fala: filho, vamos falar sobre sexo. E o filho fala: tá bom, pai, qual é a sua dúvida? Eu vou te explicar. Ou seja, o avanço tecnológico contribui para que a pessoa saiba infinitamente mais do que saberia do nosso tempo. Isso dificulta. Como é que vai fazer? É complicado lidar com isso. Eu só fico um pouquinho atento não sei, o pastor trouxe pra gente aqui dados, informações, mas sobre a questão da generalização. Eu ia falar quando sobre se diz assim, os pais fogem dos problemas dos filhos e é como se negassem e tal. Será que todos os pais realmente fogem desses problemas? Aí é que está o meu ponto. Eu acredito que muitos deles
não é que fujam dos problemas, eu acredito que eles percebem os problemas, sabem da existência deles, mas não sabem como lidar com esses problemas. E acho que a causa disso são várias. Uma delas pode ser conflito de gerações, né? É muito comum a gente que é pai, assim, acho que depois da fase dos 40, dizer assim: na minha época era assim. No caso da pastora aí. Pai que nunca falou isso pro filho. Eu falava muito isso pro meu filho, mas chegou uma hora que ele disse: pai, tudo bem, mas a tua época foi a tua época. Aí que você se sente dinossauro mesmo, né? Mas hoje o negócio é diferente, não é mais a sua época. E no início eu rejeitava um pouco isso, mas eu vi que ao longo do tempo eu tive que ceder um pouquinho, porque o que foi bom na minha época, maravilhoso pra mim, na minha época, o que um adolescente curtia, ou pré-adolescente? Jogar bola de gude, soltar pipa, essas coisas assim. Hoje em dia, se eu não estou enganado, eu acho que numa cidade grande, isso é quase que inimaginável, um adolescente jogando bola de gude, soltando pipa. Quer dizer, a coisa é de outro nível. Então, esse conflito de gerações é uma dificuldade para os pais, né? Os pais, o estilo de vida hoje, alguém já tocou nisso aqui, a desconexão entre o pai e a realidade que compõe a cabecinha do adolescente também é uma outra dificuldade. Quer dizer, há uma desconexão, aí o pai não consegue entrar nesse mundo, e se ele não entra no mundo, ele não vai tratar adequadamente. Então, eu queria pontuar essa questão. Eu acho que muitos pais veem, sabem, mas a luta deles é: como eu lido com isso? De que maneira eu trato isso no dia a dia, na prática? De que maneira eu converso com esse filho adolescente numa linguagem acessível para os dois, para que haja um entendimento, enfim. Então eu acho que esse é o drama de muitos pais, né? Todos nós aqui, né, na mesa somos filhos de pais de adolescentes. E líderes, né? Então, eu não sei os colegas, mas eu não tenho vergonha de dizer para os meus filhos quando eu erro. Nem eu, nem meu esposo. A gente errou, a gente senta, a gente pede perdão, a gente agiu, nós nunca tivemos filhos adolescentes, nunca tivemos filho. Você é o primeiro jovem que Deus está dando pra gente cuidar, você. Então, assim, a gente senta e conversa. Agora, eu não dispenso o apoio da liderança dos meus filhos. Eu sento com eles e digo: olha, eu preciso de ajuda. O Guilherme está passando por isso, assim, conversa com ele, né? A Júlia está passando por uma fase assim, chama ela para conversar. Então, assim, eu preciso deles. Até porque eu fui... às vezes, como a gente insiste tanto com eles em torno de uma questão, isso acaba se tornando sem efeito. A partir de um determinado momento, já não tem aceitação, né? E aí, uma palavra de uma outra pessoa, um líder de adolescente, enfim, isso pode ser interessante. Muito bem, então existe de fato, companheiros, aqui a pergunta que o nosso ouvinte faz, aliás, o ouvinte afirma, o pastor Jean destacou: existe então, pastor Jean, pais que fogem, que negam, que não, foi muito bem pautado, que fingem que não existe, sabem que há, fingem que não há, para que de alguma forma eles vivam numa suposta paz e infelizmente podemos afirmar que os problemas eles têm uma tendência a piorar, salvo o milagre. Exatamente. É isso. Foi bem colocado pelo pastor Rômulo que não é uma questão de generalizar, né? A questão generalizada. Existem as exceções, os pais que têm filhos com problemas, é lógico, isso já é uma história na vida do seu filho, já é uma história, e agora ele está correndo atrás de um certo prejuízo. Mas ele está ciente, ele está envolvido, ele busca a igreja, né? Não é a realidade que a ouvinte apresenta aqui, e não é a realidade da maioria. A maioria fecha os olhos para o problema dos seus filhos. Essa é a constatação que eu faço. Eu quero continuar ouvindo a opinião dos nossos queridos e amados ouvintes com a gente hoje aqui também no nosso Debate 93. Vamos conhecer aqui o resultado parcial da pesquisa de hoje. Pesquisa 93. E aí, Marcela Bastos, olha ela aí, minha gente, bom dia. Bom dia, hoje que eu quem digo, olha ele aí, olha minha ela gente. Aí. Bem-vindo de volta. Obrigado, Marcela, o carinho dos nossos ouvintes, uma semana inteira de trabalho, reuniões, muito obrigado
as orações dos amados sempre maravilhosas e acompanhando. Tá tudo bem, minha gente. Graças a Deus, vai tudo bem. Vai tudo bem. Vai tudo bem. Vamos lá. Só não vai ficar muito bom se você continuar cantando. O que houve com você? Você tá meio crítica hoje, hein? Eu encho a sua bola, eu falo bem, assim, eu digo até que você tá cantando bem. Oxe, não. Resolveu aí. Você fala isso? Tá vendo, ouvinte? Você me bota pra e cantar. ouvinte que fica dizendo que eu pego no pé da maçã. Você tá vendo, ouvinte, o que tá acontecendo? E você não sabe o que falam para mim. Não. Falam para mim, dizem, JR, você tá sendo injustiçado. Imagino. Você tá criando oportunidades para ela e você tá sendo injustiçado. Eu digo assim, eu sei, ouvinte, se preocupa não, eu sofro assim mesmo. E aí, vamos ao resultado parcial, vamos embora. Pesquisa é a seguinte: você conhece pais de adolescentes que preferem não se envolver aí nos problemas dos filhos? Por telefone, 50% dos nossos ouvintes afirmam que conhecem, e no nosso site radio93.com.br 66% deles também conhecem, JR. Eu quero agradecer a você, ouvinte amado, e dizer a você que está participando com a gente, está na internet, está acompanhando pelo Twitter, pelo Face, olha, no Face da 93 FM, você pode participar também respondendo a nossa pesquisa 93 de hoje. Você vai entrar no nosso Face, tem aquela foto bonita, a foto hoje tá bonita. Cadê a foto aqui, hein, minha gente? Tá aqui, ó, foto bonita aqui, o pastor Jean Marques tá numa pose bonita. Já viu a foto aí, Jean? Dá uma olhadinha, hein? Dá uma olhadinha, que vale a pena ver outra vez. Né? Muito bem, logo na sequência tem aqui a querida Tânia, ao lado dela o pastor Rômulo, ao lado dele a pastora Carla e ao lado dela estou eu aqui na foto, aqui na 93 FM, no nosso Face. Sob a foto você pode participar aqui opinando com a gente também, e também no nosso Twitter, minha gente, o Twitter da 93 FM, @93 FM Gospel, 93 FM Gospel, Twitter da 93 FM. Eu quero ouvir a sua participação sobre essa sua opinião. Você conhece pais de adolescentes que preferem não se envolver nos problemas dos filhos e por conta disso acabam transferindo responsabilidade? O que você acha, hein? Sua opinião sobre este assunto, ouvinte amado. De domingo a sexta, às 11 da manhã. Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. Este é o Debate 93. Com J.R. Varga. Na 93 FM. O ouvinte está conversando com a gente. Aliás, quero dizer aos nossos ouvintes aqui, você que tem alguma dificuldade aí sobre esse assunto de pais, de adolescente, e às vezes é padrinho, né? Madrinha, tem um relacionamento muito vizinho. Ei, meu Deus do céu, quanta gente vive essa dificuldade. Isso sem falar, diz aqui o nosso ouvinte, em pais omissos que acham que a igreja que deve dar conta da santidade dos filhos. O que fazer, pergunta o ouvinte, diante de pais cristãos que escolhem não se envolver nos problemas dos filhos? É o destaque da pastora Carla. Sobre este assunto, fala, pastora. Então, nós ouvimos aqui alguns detalhes acerca desse relacionamento. Vale ressaltar que ainda que o pai os pais identifiquem algumas dificuldades de lidar, a nossa irmã Tânia até falou sobre, ela usou a expressão preciso, e eu fico preocupada com isso, porque nem é um paliativo, embora possa oferecer um tipo de contribuição o líder, que é o líder dos adolescentes, trazer a possibilidade de uma contribuição à vivência do adolescente. Eu preciso ressaltar aqui que não vai durar para sempre a adolescência. É um período da vida, ou seja, às vezes a gente tem a dificuldade de lidar com o problema, há meios de a gente procurar ajuda para aprender a lidar. Em contrapartida, a gente precisa ressaltar que essa fase, ela não dura para sempre. Quando a gente fala dos pais que acabam se omitindo acerca disso, às vezes eles simplesmente transferem a responsabilidade para outro fazer, e é uma preocupação muito grande. A transferência de responsabilidade não resolve o problema, porque a única pessoa que tem a possibilidade, enquanto autoridade, de lidar é o pai e a mãe. Ou seja, nesse relacionamento alguma coisa aconteceu que pudesse contribuir negativamente para o desenvolvimento desse adolescente. A fonte está lá e não há nenhuma pessoa no relacionamento externo que possa resolver. Claro, Deus é Deus para resolver o problema. Em contrapartida, eu digo, o relacionamento da família precisa ser restaurado. E é pai e mãe que, cara, eu repito, a ajuda é toda bem-vinda do pastor, do líder, do tio, mas do é um sinal de que é um problema em casa. Quando você transfere o problema para alguém, quer dizer que há uma dificuldade em casa de lidar com o próprio assunto. E de reconhecer, foi como também a irmã Tânia falou, eu errei, tem problema aqui, peraí. Existem muitos mecanismos modernos que afastam os pais dos filhos e as pessoas dos seus amigos. Esses dias eu passei por um carro e vi duas telas de
de LED no banco de trás. Então nem no carro ali que ele podia aproveitar para ter uma conversa com o filho, ele tem as duas acesas e um filho em cada tela. Então aquele exemplo e outros aí vão prejudicando essa via de comunicação entre o homem, né, e a sua esposa, entre os pais e os seus filhos. E diante dos problemas que acontecem, a primeira dificuldade que o pai tem é: e agora? Né? Ele percebe o problema, mas ele não tem acesso àquele garoto. Ele não tem liberdade, né? Algumas casas têm as portas fechadas. O pai não tem acesso ao quarto do filho, é o espaço dele, como se fosse uma nova residência ali dentro. Então isso são coisas que a igreja tem que observar para quando aparecer um problema dentro da sua família, você ter condições de resolver. Não, e é interessante que essa falta de acesso, pastor, alguns chamam de privacidade. Algumas pessoas assim, não, você tem que respeitar a privacidade do seu filho. Então você não pode entrar no quarto, você não pode entrar no notebook dele, você não pode entrar nas particularidades dele. Isso é um equívoco. E essa mentalidade vai entrando na cabeça. Por que o senhor acha que é um equívoco, pastor Romulo? Por que o senhor acha que é um equívoco? Já que existe, de fato, como o senhor disse, existem alguns líderes, especialmente psicólogos, que afirmam que para formatação da personalidade daquele indivíduo é necessário que ele tenha privacidade, que ele tenha o espaço dele. E o senhor discorda. Por quê? Eu acho que é um equívoco, porque até certo ponto um adolescente de 14, 15 anos, ele não pode ter uma privacidade total. Eu acho que alguns adolescentes nessa fase, se tiverem uma privacidade total, eles acabam entrando por caminhos e situações em nome dessa privacidade que depois vai ser tarde demais para você reverter. Eu acho que a privacidade, ela precisa ir sendo dada aos pouquinhos. Se eu tenho um filho adolescente, que é o meu caso, né? E o caso de alguns. Eu tenho que saber medir. Vocês quatro têm filhos adolescentes. Onde eu posso dar essa privacidade nessa fase? Daqui a pouquinho, até onde eu vou abrindo mais essa privacidade? Fato é, queridos, que em nome disso eu já fui surpreendido, abordado por pais que ficaram loucos da vida. Esse pastor, eu não imaginei que meu filho estivesse com inclinações homossexuais por conta de relacionamento que ele começou na internet, pastor. Eu dei um computador para ele, e o pai chorando na maior inocência. Eu nunca perturbei meu filho, eu sempre deixei ele em paz, quietinho, para fazer as coisas lá no computador dele. Eu queria falar aqui. E quando foi ver, o problema estava lá dentro de casa. Então, na verdade, ele não tem privacidade quando ele tem essa liberdade. O ponto aí é o seguinte, só para vocês responderem a respeito. Muito bem, se a criança, o pré-adolescente, o adolescente, ele é formado sob o princípio do estou te vigiando, ele poderá, em alguns casos, criar mecanismos para fugir da vigilância. O outro lado quando ele é criado no sentido do diálogo e da conversa, enfim, que mostre para ele, que justifique a ele ou a ela o que está errado, a vigilância torna-se um acompanhamento e não mais uma vigilância, e ele poderá ou ela poderá não criar esses mecanismos de fuga. Vocês estão entendendo a diferença? É o que eu falei anteriormente. Chega na idade da adolescência, ele já tem que ter essa noção. Como eu disse, no início você cria o seu filho ali no caminho. Ele não é um outro indivíduo, ele é o mesmo indivíduo. Ele é o mesmo. Então, aquilo que ele recebeu, aquilo que a gente deu, ele tem que ter a percepção de dizer, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. Eu digo pros meus filhos que a gente funciona como um bip assim de garagem, que é aquela luzinha pisca, né? E fica pi, 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 quando você se aproxima ali de um perigo. É o Espírito Santo de Deus te avisando. Aí cabe a você decidir fazer ou não, dar lugar ou não. Agora, vocês não acham que isso para um adulto que já está mais autoafirmado nas suas convicções é mais fácil do que para um adolescente? Às vezes o bipipi toca e ele não tem. Mas eu fui adolescente e eu me lembro da minha adolescência. Porque a privacidade que ele pede pros pais. Se todo momento a gente estiver ali o tempo todo, não faz isso, você não vai. Não, aí como é que ele vai crescer? Aí já é um outro extremo. Tomar essa decisão. Aí não vamos para os extremos. Vamos tentar caminhar a privacidade que o filho pede ao pai, ele não pede para a internet, não pede para os amigos. Ele fecha a janela para os pais, mas está completamente aberto para o mundo. Então, ele troca de educador. Você é pai, tem a responsabilidade de educar.
e você aceita uma postura do seu filho e deixa ele na mão de outros educadores. Nós observamos na Bíblia, por exemplo, a história de Jó. A importância da liderança. E eu continuo afirmando, então, nós precisamos de bons líderes nas nossas igrejas. Exatamente. Se não tiver, É uma a gente vai soma, virar refém. é uma soma. Não, E se não filha, tiver, tá tem entendendo que o que eu tô ter. falando? Então a gente, mas como tem líder, tem que ter. E se procurar. não ti- Tem que pedir. Esse negócio do tem que ter, peraí, é minha responsabilidade. Se não tiver, e se faltar, eu tenho que ter autoridade para lidar. Eu observo um exemplo claro na Bíblia. A gente não está discutindo a falta da autoridade, Então, mas eu a tô gente falando. precisa capacitar a nossa igreja para liderar. Não, então, foi o que eu disse no começo aqui. A igreja, ela tem... Mas eu precisar disso, e se faltar, perdão, pastor Jair, eu entrego a palavra, não é? E aí os pais estão aqui ouvindo, de repente a liderança na igreja não tem essa abertura. Ela teve dificuldade, foi procurar, não encontrou. Algum, então, rapidinho, deixa eu só concluir aqui a ideia. Qual é a ideia? Vamos lá, a gente é pai. Ela aqui acabou de perceber que ela pode ser uma boa líder, mas se o pai for omisso, ela vai ter problema. Vamos pro outro lado? Exatamente. O líder é bom. O pai é omisso, é problema. Agora, o pai é bom, mas o líder é omisso, é problema. Ou seja, nem sempre o mecanismo vai funcionar. É problema, mas não tão grande quanto o inverso. O pai dá autoridade. O que eu queria dizer é o seguinte, a gente falou no começo que a igreja tem essa capacidade, ela já deu prova de curar o caráter de um adolescente que chega doente na igreja, né? Então, um bom líder pode ser instrumento de Deus para a transformação de um garoto. Mas a gente tem que entender que, com relação à privacidade, a gente observa a história de Jó. Jó era um homem de Deus, um homem fiel, um homem com várias virtudes, mas os seus filhos tinham tanta privacidade que eles faziam festas das quais Jó não podia participar. Né? Então, quando o diabo passou por Jó, encontrou os seus descendentes sem a menor estrutura para resisti-lo e os destruiu num dia só. A gente tem que pensar nisso. Ponderando, companheiros, ponderação só, né? Não quer dizer que Jó não tenha ensinado aos seus filhos a maneira certa da prática de sua vida, não é isso? Eles fizeram escolhas. Ponderação, claro. Ponderação apenas. Mas ainda dentro desse aspecto da privacidade, que talvez seja uma coisa muito importante, afinal de contas, há alguns anos, companheiros, se pensava em privacidade do ponto de vista virtual em um PC, em um computador que ele era grande, pesado, e as orientações eram, olha, não deixe no quarto do seu filho, coloque na sala, etc, etc. Esse negócio diminuiu, ele virou um notebook, depois isso diminuiu, virou um tablet, e diminuiu mais ainda virando um smartphone. Então, à medida que o tempo passa, você tem dispositivos manuais, ele é manual, estou vendo duas pessoas à mesa escrevendo agora, então duas companheiras, as duas meninas da mesa estão usando os seus tablets, os seus smartphones. Agora, então veja que isso a gente faz fazendo coisas ao mesmo tempo, sem a menor dificuldade. Então, como trabalhar, por isso a pergunta a vocês é o seguinte, a vigilância, e vou transformar, desculpa, pastor Romulo, mas transferir para o acompanhamento, né? Um acompanhamento, ele é fundamental, não resta dúvida. Mas qual é o caminho anterior a ele? Porque se vai ter que ter um acompanhamento, meu Deus do céu, antes era o computador grandão, agora é o smartphone. Não vou dar o smartphone pro meu filho de 18 anos, ok. Bem-vindo à idade da pedra, porque todo mundo tem, ele vai querer e vai ser uma dificuldade. Às vezes é importante que tenha para que você faça contato com ele. Mas se não quiser que tenha, a decisão é paterna. Como liderar este assunto dentro de casa para que os filhos sejam habituados a um diálogo? Estou dizendo agora filho que está ali na igreja, tá? É claro que o menino que nunca teve isso é uma outra história. E qual a importância, além dos pais, dos líderes, para dizer isso para os liderados? Olha, converse com seus pais, abra o jogo com eles, fale com seus pais, como é que faz isso? Olha, irmãos, eu acho que essas duas coisas, elas precisam andar de forma compartilhada. Você precisa ensinar, você precisa mostrar, você precisa orientar o seu filho, ótimo. Mas você precisa, eu gostei da sua expressão, acho que ela se encaixa melhor, você precisa acompanhar também. Não é porque eu ensinei, mostrei e orientei que eu vou achar que aquilo tudo está funcionando. E outra coisa, os números e as estatísticas estão aí para que a gente fique de anteninha em pé e sinalzinho amarelo e atento. E os números mostram que em muitos casos, quando você deixa e relaxa no acompanhamento porque você orientou e acha que ele vai seguir, quando você pensa que não, você é surpreendido por situações. E depois disso, pastor, muito bem, você tem que correr atrás do prejuízo. Então, eu pontuo da seguinte forma: vamos acompanhar, vamos orientar, vamos mostrar, e as duas coisas precisam caminhar juntas. Eu queria dar uma sugestão, né?
Porque, como você bem disse, a pessoa pode estar conversando com você e usando mal o seu smartphone ali, né? Na sala, na cozinha, a pessoa vai fechar a porta do quarto para ter acesso ao que não presta. Eu acho que alguns conselhos cabem bem aqui, tem muitos pais ouvindo, deixar claras as regras dentro da casa. Então, exemplo, eu não quero senha no computador, não quero ver conversa apagada. Se você apagar a conversa, a gente vai mudar a situação, porque eu já percebi que alguns adolescentes têm esse costume. Ele já acabou de conversar a bobagem que ele fez, apaga, acabou. O meu filho tem a senha do meu computador. Ele senta na minha mesa e entra no meu computador meus também. Que ele quiser. Por que eu não posso ter a senha dele? Exatamente. Então é uma coisa bem transparente, bem clara entre os dois. E a gente aprendeu até isso com uma moça que trabalhou lá em casa. A gente percebeu que as crianças ficaram mais tranquilas, né? E produziam mais quando estavam com ela do que com a gente. E aí qual é o segredo? Ele falou assim, não, é acordo. Então ela estabelecia no começo da manhã alguns acordos com eles e a gente aprendeu aquilo e tem funcionado. Eu acho que é bom que os pais façam isso também. E o caminho é esse, o equilíbrio, eu acho que é o diálogo, seja amigo do seu filho, antes de todo mundo. Ele pode ser amigo de todo mundo, mas tem que ser seu amigo. Então quando você estabelece, eu gosto da passagem bíblica de Timóteo, quando Paulo, que é o mentor de Timóteo, vem falar para ele sobre a mãe. Então olha só, sua avó Lóide, sua mãe Eunice, elas ensinaram para você uma fé não fingida. O que é fé não fingida? Elas viveram o que elas pregavam. Então não adianta querer que o seu filho seja o supra-sumo, como a gente estava falando aqui, chamar líder para ser, me ajuda com meu filho, mas eu não sou exemplo. Ela pode fazer o que for, mas o exemplo que vai pesar é o seu. Dentro da tua casa, quem você é? Neste caso aí, quantos e quantos pais adolescentes procuram os líderes para dizer assim, olha, me ajuda, meu filho não quer ler a Bíblia. E a pergunta aos pais é, vocês leem? Hein? Oi! Ouvinte dizendo aqui, estou gostando muito do debate de hoje, porque vou dar minha primeira aula da Escola Bíblica Dominical para adolescentes domingo agora. E esse assunto é muito complexo, eles acham que sabem de tudo, mas quem tem experiência somos nós, os adultos. Aí, ouvinte amado, vamos equilibrar. Eles sabem muita coisa mesmo, a gente sabe muito, eles também sabem muito. Juntando o saber de todos, com a graça de Deus, chegaremos lá. Outro ouvinte aqui de Irajá dizendo o seguinte, acho que não devemos deixar os filhos adolescentes de lado. Essa é a fase que ele mais precisa de atenção e supervisão. Outra palavra, no lugar de vigilância aí. Sempre me dediquei aos meus filhos, mas foi só me distrair por um outro problema familiar e minha filha de 18 engravidou. Hoje já está tudo resolvido, mas na hora que eu soube foi um baque. Foi uma gravidez, mas podia ter sido drogas ou coisas piores. Temos que estar atentos. E eu vou perguntar a vocês aqui que em alguns casos, nós temos dois assuntos aqui. Em alguns casos, de fato, a igreja abandona. Há igrejas que não gostam do estilo adolescente de ser, não é isso? E também não gostam do som que eles emitem. Pode ser falando ou tocando. Barulho. Não é verdade? Barulho. Não é isso? Então tem gente que deve ter barulho. Ai, meu Deus, são os adolescentes hoje. E fazem cara feia. Fecham a cara pros garotos quando os garotos estão tocando e cantando e acabam com isso recriminando, afastando, intimidando e talvez aí criando algumas dificuldades que pode ser que as pessoas nem saibam que estão criando. Como é que lida com este aspecto inicialmente? Com quem não gosta? Vamos lá. Daí o problema da liderança, a gente estava falando sobre isso. Como é dificultoso o líder que está fazendo um trabalho de excelência com eles, entrando no universo deles. Eu quero aqui só deixar claro que a gente não está falando de trazer o mundo para dentro da igreja, que é diferente de você montar junto com eles ministérios que possam abarcá-lo com base na palavra de Deus. Não é ser quadrado, também nem ser redondo demais, né? É o equilíbrio. Então, quando o líder tenta fazer isso, não tem um apoio, porque os que estão ali na nave da igreja são os pais, são os tios, são adultos que também já tiveram filhos, quer que seja crescidos ou ainda em franco crescimento. Então, se não tiver participação da igreja, acaba atrapalhando o processo, porque se eles sentirem que não há uma aceitação, não haverá da parte deles um estímulo para continuar. E eu acho que piora tudo para a liderança, porque para a liderança é terrível perceber que entre eles flui nas reuniões, isso está fluindo, mas que para a nave da igreja, para os líderes, para os outros departamentos, não está fluindo nada. Isso interrompe. Irmãos, eu acho que na boa, você usou uma expressão aí que para mim é a chave, aceitação. Porque na boa,
Nem todo mundo que gosta da barulheira que os adolescentes fazem, do estilo musical que eles têm, do jeito deles. Não é todo mundo que se identifica com aquele estilo. Eu acho que a identificação ou não, a preferência ou não pelo estilo, para mim não é a questão. Você pode não gostar, você pode não ter a preferência. Eu acho que a questão é você saber aceitar. Você inseri-los no contexto, fazer vê-los que eles são importantes, que de alguma forma eles podem abençoar outras pessoas. A irmãzinha de 70 anos que não gosta muito precisa entender que eles também estão no processo, eles precisam se sentir parte integrante daquele contexto que é a igreja. Então, gosto é uma coisa, e aceitação e inserção no contexto da igreja é outra, e a gente precisa conciliar isso aí. Essa é uma... Ainda que a pessoa não goste, né? Ainda que a pessoa não goste. Agora, consulta os adolescentes. Vamos falar, o adolescente, estilo, você gosta da música daquele irmão lá? Ele vai dizer assim, Deus me livre e guarde. Aí pergunta pro irmão, você gosta da música dos adolescentes? Deus me livre e guarde. Mas peraí, nós estamos na mesma igreja. Todos estão assentados ali nos mesmos poltronas, cadeiras, bancos, etc. Todos estão ali. Onde é que existe o equilíbrio? Onde é que o adolescente deve respeitar o mais velho respeita o adolescente? Quem é mais maduro para respeitar o outro? E a gente às vezes esquece que a gente também foi adolescente. E na nossa época nós tínhamos as pessoas que nos nos chamavam para perto, né? O gabinete, você vai pro gabinete pastoral e tal. Então, assim, os diáconos, alguns, né, que aterrorizavam a gente, que a gente fugia deles. Por quê? Não sei porque, eu era tão quietinha. Resistia ao diácono e fugia de voz. Então, assim, existe. Então, quer dizer que, excetuando a Tânia e a Carla, contando aqui com o Jean e Rômulo, são bem antigos, bem velhos. Isso é antigo, então. É verdade. Então, essa dificuldade de relacionamento, ela é antiga. Acho que ela Nós estamos amadurecendo. Por que é que os mais maduros não conseguem compreender um pouco mais? Porque é a fase, o ouvinte está dizendo, é a fase, é o momento. Se não abrir espaço, se não der oportunidade, mas eles são estranhos, eles são esquisitos, eles não são nada estranhos nem esquisitos, somos todos nós estranhos e esquisitos, não há ninguém de perto que pareça assim, normal, todos nós temos as dificuldades, então é necessário que quem é mais maduro tenha mais maturidade para compreender aquele que ainda é imaturo. Porque se for exigir do imaturo que compreenda o maduro, o que será de nós, companheiros? Esses dias eu aprendi, acho que para sempre, que o pastor, ele é pastor de todos os segmentos da igreja. Até os bebezinhos devem ser pastoreados, né? Então, eles têm influência no culto. Um bebê chorando no culto atrapalha a igreja inteira. Então, desde o bebê até aquele irmão que assiste o culto inteiro dormindo, a gente tem que pastorear esse grupo todo. Agora, é bom atentar para a questão de que nesse exercício o pastor tem que passar a paciência que ele tem com todo mundo para todos os departamentos. Muito bem, aqui essa nossa mesma ouvinte, na segunda parte da palavra dela, ela diz o seguinte, foi só me distrair por um outro problema familiar e minha filha de 18 anos engravidou. Eu leio tranquilamente aqui que a nossa ouvinte está se sentindo culpada, como se ela fosse a responsável. Então é necessário que haja um equilíbrio aí, porque assim como os filhos de Jó podem ter recebido orientação e fizeram uma escolha equivocada, nós podemos ter pessoas que também tiveram escolhas equivocadas a partir das suas próprias decisões, não importando aí na ausência de uma orientação, ou seja, pode ter havido orientação e ainda assim a pessoa agiu errado. Não pode haver esse tipo de culpa, porque a pessoa, a pessoa que se relaciona sexualmente não tem nem aquele negócio, como é que aconteceu, né? A maioria das pessoas sabe como acontece, como aconteceu para chegar nesse ponto. Andar com este tipo de responsabilidade como se fosse uma culpa, não me parece uma coisa saudável. E nunca se falou tanto de sexo como tem se falado hoje nas igrejas, gente. A gente já começa a falar assim, vamos trazer um pessoal aqui pra gente falar sobre sexo antes do casamento. Ai, de novo, né? Por quê? Porque a gente fala sobre isso abertamente. Então, eu volto a dizer, quem não entendeu o que eu disse antes, é assim, a gente tem aquela fase de formação do caráter do filho. Até os 7 anos você forma o caráter da criança. E é o momento de você estar ali junto com ele, inculcando todos os conceitos e valores. Depois, ele vai ali, você vai crescendo com ele e tal, e aí ele vai começar
começar a deixar influências, né, vindo sobre ele. E aí que eu digo, é aí que a gente precisa de bons líderes para que essas influências sejam boas. Porque senão eu não estava aqui hoje não, porque eu já fui líder de adolescente, muitos anos, eu e meu esposo, e em muitos momentos eles olharam para nós, tipo assim, não tenho liberdade com os meus pais, eu preciso falar com alguém. É isso que diz um ouvinte aqui, na maioria das vezes os adolescentes se abrem com todo mundo, menos com os pais. Por que será? Por que será? Será que a dificuldade é de fato do adolescente? A dificuldade pode ser dos pais ou pode ser dos dois? Eu acho que tem duas coisas envolvidas aí. A primeira é que ele tem um pai supervisor, né? Acompanhante que vai chamar a sua atenção, vai corrigir. E do lado de fora existem apenas os que aceitam. É isso aí. Né? Dificilmente você encontra alguém lá fora que... São dois grupos, né? Que ele são dois grupos distintos. Dele. Então é mais simples para ele optar por quem está lá fora. Até porque quem está lá fora são os iguais. São os iguais. Eles procuram o grupo dos iguais. Exatamente o que eu queria dizer. A Bíblia diz que o companheiro dos tolos, né? Ele vai sofrer agravo. Então a gente tem que entender que os nossos meninos não podem estar sob os cuidados dos meninos. Ele tem que ter contato com gente madura para eles se amadurecerem. Olha, o ouvinte aqui da Chatuba dizendo: eu conheço uma mãe que é bem tranquila. Ela tem filhos bem criados e agora tem um mais novo que faz o que quer. Ele vai à igreja quando quer. Ele pinta o cabelo. Pintar o cabelo, tem algum problema? Pintar o cabelo? Hein? Pintar de várias cores. Pintar de várias cores? Como assim? Várias cores? Mas isso é errado? Pintar o cabelo? Não é uma expressão, não? Eu não queria pintar o meu, não. Pintar o cabelo. É pintar o cabelo mesmo? Pintar o cabelo mesmo. Exótico? Eu acho que é um conjunto de coisas. Aí essa acaba chamando a atenção porque ele já faz outras coisas. Né? Se quiser pular carnaval, ela não proíbe. Diz aqui a nossa ouvinte sobre a filha de uma amiga dela, né? Tá olhando para a filha da amiga. É possível criar bem os filhos apenas com exemplo, sem dar limites? Pergunta a nossa ouvinte. Aí é que tá, mais do que limites é o exemplo que é preciso ser dado em casa. Então, de repente, para não ter o trabalho, não é ser o supervisor, mas com equilíbrio eu uso a palavra, mas de ser aquele que acompanha, que tá junto, que é amigo, é que é o grande problema. Um pilar que eu quero aqui resgatar, outrora se fazia muito isso e hoje a gente vê pouco. Eu resgato isso na minha casa com meu filho, que deve estar me ouvindo agora, o Zaquinho, e a gente resgata isso em meu esposo. Como é que é o nome? É Isaac, mas eu chamo de Zaquinho, o bebê da mamãe. Não é bebê mais não. É Zaquinho, é um negão, mas é Zaquinho. É Zaquinho, que vem de Isaac. Zaquinho. Zaquinho. Você fala isso na rádio. Zaquinho, me perdoa, meu filho. Ô, Isaac. Carinhosamente. Já orientei aqui, viu, Isaac? Já orientei, tá? Não, é carinhosamente. O que acontece? A gente faz culto doméstico. Por que não se faz mais culto doméstico? Tá, não tô generalizando, mas dificilmente os pais cristãos, do qual aqui a ouvinte se refere, ele faz o culto doméstico em casa. Então, normalmente buscar Deus é só na igreja. Em casa não há essa comunhão. Então, culto doméstico lá em casa, Zaquinho prega. Ou seja, traz seu filho para a realidade do que é uma vida com Deus. Conheço uma adolescente que saiu de casa para morar com um garoto. Agora essa adolescente está grávida e passando necessidade. A mãe dela não quer nem saber o que fazer, pergunta uma de nossas, aliás, um de nossos queridos ouvintes que está acompanhando o caso. A mãe é cristã, a menina também. Enfim, eu acho que ele está querendo saber o que a igreja faz num momento como esse. Assim. Imagina se cada vez que a gente pisasse na bola e se rebelasse, Deus virasse as costas para nós e dissesse: não quero saber de você. Não é isso que Deus faz com a gente. Então o princípio é o mesmo. Filho adolescente, você tem que abraçar, é teu filho, tá doendo, deixou marcas, pulou etapas, consequências, mas é filho, a gente ama. Então a gente precisa abraçar, não é apoiar o erro, o pecado, mas a pessoa, o filho, ele precisa ser amado. Isso aí é ponto passivo. A liderança da igreja, e aqui especialmente a liderança que lida com jovens, com adolescentes, com crianças, enfim, pode interferir na vida dos liderados, na vida dos seus pais? É possível trazer os pais para dizer: olha, tem uma dificuldade aqui, tem uma dificuldade ali. Como trabalhar na igreja esse tipo de conexão? Se de fato o pastor Jean, como disse inicialmente, um problema com adolescente, vai pesquisar, percebe que o problema está na família, eu tenho a impressão que se trabalhar só adolescente, você não resolve a causa. Você resolve uma consequênciazinha ali, mas vai ter outra consequência mais adiante, porque a causa não foi resolvida. Está enxugando gelo, ainda que seja uma prática saudável e abençoada, e podendo ter até resultados, ainda assim
parece pouco diante do quadro. É isso, gente? Eu só acho. É o todo aí? É a casa e a família? É o todo, é a casa, a família, lógico. Eu acho que interagir, a interação entre pai e líder é sempre bom. A doutora destacou muito bem. Às vezes o pai é um pouco limitado, né, com a forma de linguagem, a forma de abordar certas coisas. Aí o líder pode ajudá-lo. Isso eu acho muito importante. Esse é o trabalho do bom líder, né, pastor? Só tem detalhe. O líder de adolescente não pode esquecer que ele tem um limite. Ele não pode ultrapassar esse limite. Um adolescente é um menor de idade e o responsável por ele são os seus pais. O que não dá é para o líder de adolescente começar a se achar o tal e desempenhar o papel dos pais no processo. Isso também vai ser um prejuízo para todo mundo aí. Muito obrigado aos companheiros, a participação de todos aqui no nosso debate 93 de hoje. A certeza absoluta de que esta é uma situação que acontece na vida de muita gente, que muita gente tem essa luta, batalha na sua igreja, certamente há, e é necessário que você esteja preparado para discutir esse assunto, ajudar, cooperar, abençoar e ser usado como instrumento nas mãos de Deus. Com certeza você será uma grande bênção. Vamos ao resultado final da pesquisa 93 de hoje. Pesquisa 93. E aí, Marcela? A gente encerrou aí com 52% dos nossos ouvintes por telefone, afirmando que conhecem pais de adolescentes que preferem assim não se envolver com os problemas dos filhos, e no nosso site 67% deles também conhecem. Quanto mais você se envolve com o trabalho, com a igreja, com o dia a dia, vai ser melhor. Vamos aprender, minha gente, porque saber a gente não sabe. Eu achei que sabia, mas eu não sabia, mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. A Bíblia diz em Mateus 26:41 que a carne é fraca, e aí diz o nosso ouvinte: luto intensamente contra os meus desejos carnais, porém tenho sofrido derrotas contínuas. Em Romanos 7:19 está escrito: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Não vou desistir. Contudo, como entender esses textos bíblicos e aplicá-los à minha vida pessoal? Como ser forte diante das minhas fraquezas e vencer a força da minha carne? Será que somente eu vivo esse drama? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui aos companheiros. Pastor Rômulo, muito obrigado. Um forte abraço, meu irmão. Ô, gente, eu que agradeço o convite. Estar aqui participando de um debate é sempre uma escola, um aprendizado novo pra gente. Um beijo a todos e até a próxima. Muito obrigado também ao querido pastor Emílio Semblano, que me encaminhou aqui uma de suas obras, o Evangelho que eu conheci. Pastor, muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Um grande abraço ao irmão e também a minha queridíssima irmã e ouvinte Ivone. Ô, Ivone, Deus te abençoe. Pastora Carla Regina, obrigado, um forte abraço. Eu que agradeço o JR, um abraço aí todos lá do Facebook, lá da página Carla Regina. Mando um abraço ao maridão, ao filhão, que deve estar ouvindo Zaquinho. aí. Zaquinho. Zaquinho. Os adolescentes e gostei jovens. agora, gostei, Tá Zaquinho. Ele é um fofo, Ficou mais assim, né? Zaquinho. Os adolescentes e jovens lá da Missão Vida, hoje tem congresso da família lá na Missão Vida em Colégio, Estrada do Barro Vermelho. Você é nosso convidado. Muito obrigado também, pastor Gia Max. Obrigado, JR. Eu preciso mandar um abraço aqui para mais de 50 pessoas. Muito bom, meu. Deus te abençoe. Muito obrigado, querida pastora. Vai lá, meu. Que Deus abençoe a todos. Muita gente acompanhando aí pelo Face, pelo Twitter, pelo WhatsApp. Que o Senhor abençoe a todos. Eu amo cada um de vocês. Muito obrigado, Tânia Pereira. Oi, JR. Obrigada, galera. Obrigado pelo convite. Quero agradecer meu esposo que está aqui comigo, com meu filho ali atrás, me ajudando com ele. E agradecer o pessoal da igreja que está aqui ligado comigo também, discutindo aqui comigo no ar, e dizer que o pessoal nós vamos ter um congresso, JR, no segundo final de semana de agosto, que é o Inclui. Então, assim, entra na página do Inclui no Facebook, leva a sua galera das igrejas lá, a gente vai falar sobre sustentabilidade, missão integral, coisa muito boa. Então, uma opção legal para a juventude. E aí eles estão todos ligados e estão discutindo aí no site, inclusive no Facebook.
Deus abençoe vocês, galera. Muito obrigado a você, ouvinte amado, participando conosco aqui. Muito obrigado aqui também a toda a nossa equipe, trabalhando muito pela realização do nosso debate 93 de hoje. Muito obrigado aqui a Marcela Bastos, a Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso, Juliano Medeiros, Lucas Cruz, Vaneise Rodrigues e a nossa Kátia Regina, a popularíssima Catita. Voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, para mais uma super edição do nosso Debate 93. Pedindo ao pastor Gia Marques para orar conosco. Pastor, vamos apresentar o tema de hoje diante de Deus em oração, assim como vamos orar, como temos orado todos os dias, pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pedindo de forma especial, pastor, que inclua em suas orações, e aos ouvintes também, que orem pelo pastor Dídimo, lutando bravamente contra uma enfermidade feroz, mas sabendo que mais poderoso é o nosso Deus. Vamos orar também pelo pastor Dídimo. Querido Deus, nós louvamos o teu santo nome por tudo que foi aprendido nessa manhã. Pedimos de forma especial que o Senhor abençoe essa ouvinte no trabalho que ela realiza junto aos seus adolescentes. Abençoe os pais, meu Senhor, todos que ouviram esse debate, que eles tenham estrutura, maturidade, sabedoria da tua parte para conduzir os seus filhos no temor do Senhor. Eu peço a tua bênção também sobre os nossos adolescentes, para que o mundo não seja mais precioso para eles do que é a tua presença e a tua palavra. Salva, meu Deus, os nossos adolescentes desse mundo tenebroso, deste mundo horroroso, meu Senhor, que tem trazido tanto estrago à vida das nossas igrejas. Tenha misericórdia de cada um de nós, nos ajude, nos esforça nessa tarefa. Eu peço a tua bênção agora, Senhor, sobre aqueles que estão enfermos. Peço que o Senhor cure cada um deles. Pai, eu quero apresentar de forma especial o pastor Dídimo, teu servo que tem lutado, meu Senhor, contra uma enfermidade terrível. Eu quero pedir um milagre para a vida deste homem, aonde ele estiver agora, o Senhor o alcance, traga a saúde para o teu filho, abençoando a sua vida. Consola aqueles que perderam parentes, entes queridos, e continua com a tua boa mão estendida sobre a vida do JR, sobre a vida desta rádio, sobre a vida de cada um debatedor que aqui está, sobre o deputado Harold. Que a tua bênção, Senhor, seja sobre todos os que estão nesse lugar. Assim clamamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.